Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, amigos, que sempre acompanham as palestras dos educadores aqui no canal do YouTube. Certamente, vocês são nossos parceiros também nas lives do Instagram. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Estou muito feliz de mais uma vez receber esta oportunidade de estar com todos vocês, né? Então, só para a gente relembrar, o meu nome é Paulo César, muito conhecido na Seitonoye como Paulão, preletor da Seitonoye e também professor. Minha formação é pedagogia, com habilitação em séries iniciais, e já são aí 34 anos me dedicando à educação. Ainda estou na ativa, no momento, na direção de uma escola pública aqui no Distrito Federal, mais especificamente na cidade do Guará. O nome da escola que eu trabalho é Centro Educacional 1 do Guará. Nela funciona ensino médio, a gente também tem o ensino fundamental anos finais, e no noturno a gente tem a EJA, né? Então, que bom estar com vocês, para que a gente possa continuar estudando a educação da vida, né? A educação que traz essa pedagogia maravilhosa, que é a pedagogia do extrair, né? Extrair tudo aquilo que está latente, né? A capacidade infinita que imanente em cada um de nós. E, naturalmente, em nossos estudantes, nos estudantes que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Dizendo a cada um deles: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, você pode, você é inteligente. A pedagogia que a gente preconiza não é uma pedagogia do acúmulo, do acumular, do só acumular conhecimento, não, mas daquela que extrai, tá bom? Então, que bom tê-los aqui. Eu vou começar essa atividade trazendo aqui o livro, volume 13, Ética, da coleção A Verdade da Vida. E eu achei bem pertinente para o início desse estudo, em que a gente vai trazer um pouco sobre o acolhimento, sobre a importância da gente planejar esse acolhimento, o acolhimento em nossas aulas, em nossas atividades diárias dentro da escola. E aí eu estava pensando sobre essa temática. É claro que eu vou trazer situações que acontecem na escola, situações que a gente veio vivenciando, principalmente ao longo desse período pandêmico, Mas eu achei muito interessante trazer esse texto
do professor Masaharu Taniguchi, página 85, onde ele diz assim: amar a Deus é sentirmos-nos uno com Deus. Deus é amor. A gente ouve muito isso, né? Deus é amor. A sensação de amor é a sensação de identidade entre eu e o outro. Olha que interessante, né? Então, quando eu percebo a minha esposa, eu penso assim, eu e minha esposa somos um só. Quando eu penso no meu filho, eu e meu filho somos um só, nos meus pais, eu e meus pais somos um só. Mas, trazendo para o ambiente escolar, eu preciso também pensar o seguinte, eu e meus estudantes somos um só, né? Aí o professor continua escrevendo aqui. O contrário do amor é a ausência dessa identidade, é a discriminação. Discriminar é repelir tudo e todos, pensando, isso não é parte de mim, ele não é parte de mim. Então, ou seja, quando eu tenho essa visão, né, de que eu não me sinto uno com meu irmão, o que acontece? Eu discrimino. E isso tem a ver muito com a visão até materialista da vida, né? Quando a gente tem uma visão espiritualista da vida, a gente tem essa ideia de que a gente é uno, né? Com os irmãos, com a natureza, né? Mas quando a gente não tem isso muito desenvolvido, a gente entende o seguinte: eu sou um ser estanque e ele também é. E na verdade, quando isso acontece, há o quê? Há a separação, né? Então, trazendo para o ambiente escolar, eu chego na escola e penso o seguinte: olha, estudante, eu estou aqui para dar a minha aula e você está aqui para aprender. Ou seja, não há empatia, não há manifestação de carinho, manifestação de amor. Não há nenhum entendimento de que eu e esse estudante somos um, né? Aí o professor, ele continua na página 86. Ele diz assim: amar alguém é reconhecer a nossa unidade com essa pessoa. Amar o cônjuge é reconhecer a nossa unidade com o cônjuge. Amar o filho é reconhecer a nossa unidade com o filho. Amar o próximo é reconhecer a nossa unidade com o próximo. Amar a Deus é, pois, reconhecer a nossa unidade com Deus. E isto é fundamental. Quando temos a compreensão básica de que somos unos com Deus, ou seja, quando realmente amamos a Deus, é-nos fácil e natural o cumprimento dos mandamentos específicos, tais como não matarás, não furtarás, não cometerás adultérios, não dirás falso testemunho. Não é possível amar realmente a Deus sem termos a consciência da nossa unidade com Ele. Da mesma forma que é impossível amarmos realmente o nosso filho sem termos a consciência de que ele é meu filho verdadeiro. Portanto, ele e eu somos um. Somos unos. Se pensássemos, essa criança não é parte de mim, não há vínculo vital entre mim e ela. Não poderíamos amá-la tão profundamente como quando temos a consciência da unidade acima referida, mesmo que nos esforcemos para isso. Para amarmos realmente a Deus, é imprescindível termos a compreensão fundamental de que somos unos com Deus. Isso aqui é muito profundo, né? E nós, educadores da Seichonoye, é muito importante a gente ter esse entendimento de que nós somos unos com Deus, né? E quando a gente vai conscientizando isso, essa verdade profunda, principalmente através da meditação Shinsokan, o que acontece? A gente expande a nossa consciência. E ao expandir a nossa consciência, a gente vai compreendendo que todos à nossa volta e a gente é um só. E aqui falou exatamente da palavra vínculo, né? A palavra vínculo, no contexto educacional, é muito importante. Porque a educação, a aprendizagem, ela de fato acontece
quando eu estabeleço um vínculo que de amor, não é? De empatia com os meus estudantes. E é interessante nós, aí o privilégio da gente que conhece esse ensinamento, de saber de nossa natureza divina. Então a gente, quando tem essa consciência profunda, a gente aprofunda isso com os irmãos que se apresentam na nossa frente. E quando eu estou lá no trabalho, quem é que tem lá diante de mim? Os estudantes. Então eu olho para eles e tenho a percepção assim, puxa, são maravilhosos filhos de Deus, são inteligentes, são capazes, eu e eles somos um só. E é exatamente nessa comunicação, né, mental, nessa comunicação espiritual que a gente estabelece com os nossos estudantes, é que vai havendo o crescimento humano, o crescimento intelectual de todos nós, né, nessa troca que a gente vai estabelecendo com os nossos estudantes, né? Aí o professor, ele coloca aqui um pouquinho mais na frente. Reconhecer a nossa unidade com Deus não é de modo algum uma ofensa a Deus. Pelo contrário, não reconhecer isso é que ofenderia a Deus, pois seria o mesmo que não amar verdadeiramente. Então, que legal a gente, enquanto educador, ter essa consciência. Poxa, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. E aí, chegar na escola como diretor, como um orientador educacional, como um psicólogo, como professor, e colocar toda essa capacidade infinita à disposição, né, do nosso ofício, né, na nossa missão. Aí o professor continua. A verdadeira finalidade do ser humano nesta vida consiste em manifestar neste mundo a vida de Deus. Ou seja, em viver de modo a manifestar Deus neste mundo. Olha que interessante. E aqui me lembrei, por exemplo, da nossa missão. Enquanto educador, enquanto professor, a nossa missão é manifestar a Deus neste mundo, né? Manifestar a Deus neste mundo é fazer bem o nosso ofício de ensinar e aprender também. Mas, naturalmente, que na caminhada, a gente vai compreendendo que o aprender, ele envolve muitas outras coisas. Se, de repente, o meu estudante ele não está bem, ele não está legal, ele não vai conseguir acessar alguma coisa, alguma fórmula, algum conteúdo que eu estou querendo trazer para ele. Porque ele não está bem no seu interior. E quando eu vivo sintonizado, ao entrar na sala de aula, eu tenho a percepção de que daquele aluno que não está bem. E aí faz parte também desse trabalho, do nosso trabalho, a gente se aproximar e perguntar: e aí, está tudo bem com você? Tem alguma coisa acontecendo, né? E abrir espaço para que a gente possa ter essa comunicação com os estudantes e aí a gente fazer o quê? O acolhimento. O acolhimento das dores que se apresentam, o acolhimento dos grilos que se apresentam, né? E aí a gente vai tocando a caminhada e a gente vai colocando, através dessa ação, o nosso estudante no caminho. Aí eu trago aqui para vocês um outro livro super interessante, onde eu dou prosseguimento àquilo que eu estava falando. Olha só que interessante, né? No livro, O que deve fazer o dedicado à iluminação, que é de autoria dos nossos mestres, né? Masaharu Taniguchi, Seiichi Taniguchi, a gente tem lá no capítulo 7 o estudo sobre as normas fundamentais dos praticantes da Seicho no Ie, né? Que são 8. Mas eu quero me ater aqui a número 4, que diz assim: ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Então, um educador, ele tem que estar atento a essa norma fundamental, né? Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Aí ele coloca aqui, quem manifesta o amor sincero é naturalmente atencioso com todas as pessoas, coisas e fatos. Olha que bonito, né? Então, quando eu tenho o entendimento de que eu e meus irmãos somos um só,
de que eu e os estudantes somos um só, o que acontece? Eu manifesto o amor genuíno. E ao manifestar o amor genuíno, o que acontece? Eu sou extremamente atencioso com todos os estudantes que se manifestam à minha frente, né, que eu tenho comigo, né? Aí ele coloca: seja bondoso com todas as pessoas. Mantenha uma fisionomia afável. Profira palavras afetuosas com voz branda. Procure ser atencioso e cuidadoso, mesmo ao tratar de questões menores. Ou seja, está falando aqui do tanto que é importante a gente ser atencioso, né? E um dos princípios importantes do acolhimento é a gente ser atencioso, é a gente estar atento, né? Porque nesse acolhimento, a gente vai o quê? A gente vai escutar, a gente vai ouvir. Então é importante que esse escutar e que esse ouvir, ele seja repleto de atenção. Eu não posso estar aqui, de certa forma, fingindo que estou ouvindo um estudante, mas o pensamento voando, não. Eu tenho que estar aqui voltado para ouvir o que o meu estudante está trazendo nesse momento, né? Aí aqui eu trouxe um pequeno textozinho que eu colei aqui, que diz assim: para conseguirmos escutar de fato o que o outro diz, precisamos unir nosso coração ao dele. Olha que interessante, né? Então, nessa questão do acolhimento, é muito importante a gente entender que ali está havendo o quê? A união de corações. Então, quando o nosso coração se une, eu escuto, eu ouço, eu acolho, né? E com isso, eu permito com que o outro cresça, com que eu cresça também. Aí, seguindo aqui, fiz uma outra anotação. Escute o que o outro tem a dizer. Para ter sucesso nessa missão, entre em sintonia com Deus. Então, ou seja, aqui mais uma vez a importância da gente estar conectado com Deus, né? E aí o nosso coração ele se expande, a nossa mente se expande e a gente vai ter essa capacidade de escutar, de ouvir cada vez mais desenvolvida, né? Então, e assim, quando a gente escuta, né? Quando a gente ouve com empatia, a gente vai estar exercendo o acolhimento, né? Na essência da palavra. Eu, por estar numa escola, às vezes as pessoas vão falando, né? Vamos praticar empatia, vamos acolher, mas muitas vezes está muito ligado a questões que acontecem, por exemplo, no fogo do dia a dia na escola, né? Então aconteceu alguma coisa ali, eu vou e paro para te ouvir, ali acontece, vou lá, né? Quando na verdade não é bem assim, de a gente se colocar para escutar ou para ouvir só em situações críticas, né? Então, eu até fiz aqui um textinho que diz assim, que é algo muito pessoal de como eu penso sobre o acolhimento, né? Que diz assim: o acolhimento, ele deve ser uma postura constante, diária, no trabalho escolar. Uma vez que isso faz parte das relações humanas, onde o processo de conhecer e reconhecer o outro é importante para o amadurecimento emocional, tanto do educando quanto do educador. Daí a necessidade de, no planejamento diário, ter um espaço para desenvolver atividades de acolhimento, aproveitando o conteúdo de aprendizagem, mas também prever antecipadamente que na atuação diária aparecerão oportunidades riquíssimas para acolhimento. Para isso, o professor tem de desenvolver atenção plena para captar o momento em que o acolhimento se faz necessário. Olha como isso é interessante, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, onde agora, no mês de novembro, a gente teve o falecimento da cantora, a cantora de música sertaneja, a Marília Mendonça, né? Então, o que acontece? Ela estava em nossa casa, em nossas casas, a todo momento cantando, uma baita de uma cantora, né? E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu, acho que numa sexta, no final de semana teve todo aquele envolvimento, né?
a televisão mostrando todo o tempo. E aí, quando chegou na segunda-feira, a professora, essa minha amiga, disse que tinha alguma coisa que ela gostaria de trabalhar com os estudantes. Mas quando ela trouxe os estudantes para a roda, ali para perto dela, e que ela começou a conversar e que ela quis trazer aquele conteúdo novo, os estudantes só queriam falar da Marília Mendonça, da morte da cantora Marília Mendonça. Então, o que aconteceu? Ela rapidamente entendeu que se ela fosse naquela direção, não ia ter sucesso nenhum. Então, o que aconteceu? Ela deixou que cada um dissesse tudo o que estava sentindo naquele momento, eles foram dizendo. Depois eles puderam cantar músicas, né, dela também, coisas que aprenderam sobre a vida dela durante o final de semana. E no final, cada um foi produzir um texto. Então, ela foi dizendo de tantos textos bacanas que rolaram, né? Os alunos se emocionaram. Então, ou seja, esse aí foi um acolhimento coletivo, onde a professora deu atenção a uma necessidade daquele momento com os seus estudantes. E, naturalmente, que depois ela encontrou espaço para trazer aquele conteúdo que ela gostaria de desenvolver com os estudantes, né? Então, eu achei isso muito interessante. E aí, eu lembro também, na época que eu estava na sala de aula, como pedagogo, sempre trabalhei com crianças, a gente sempre teve a hora das novidades. E naquele momento em que a gente senta na roda e que você vai falando, fulano, como é que foi o final de semana, ou sei lá, como é que foi ontem, tal, depois chegou em casa, e cada um vai falando, naturalmente que vão aparecendo muitas novidades, de coisas boas, ou às vezes o aluno que chega e fala, por exemplo, de que viu o pai batendo na mãe, ou viu outras situações, e daí a pouco você tem com isso elementos para você depois se aproximar, trazer esse aluno mais para perto de você, ouvir com mais atenção, e dali fazer todo um trabalho também no sentido de fazer com que ele possa crescer, com que ele possa evoluir, porque para que ele possa, né, ter um desenvolvimento cada vez melhor, é importante também que esse aluno esteja bem na sua emoção, né, no seu sentimento. E a gente entende que a gente pode contribuir positivamente para isso, tá bom? Nos desafios, né, diários da sala de aula. Uma outra coisa que eu trouxe aqui é dizer também o seguinte, que para acolher é preciso que a gente esteja bem, é preciso que eu, professor, esteja bem. Ou seja, no momento em que eu estou fragilizado, pode ser que esse acolhimento que eu quero fazer, ou que de repente eu perceba que um aluno está querendo, eu não consiga, né? Porque eu não estou bem. E isso é natural também, porque nós somos humanos, né? Eu vou trazer a minha própria experiência pessoal. Quando, nesse momento agora pandêmico, né? Quando lá atrás, no ano passado, dia 11 de março de 2020, a minha escola, cerca de 1.000 alunos, matutino e vespertino, a gente foi participar de uma caminhada aqui na cidade onde eu moro, no Guará, e também, inclusive, com outras escolas. Era uma caminhada contra, né, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. A nossa escola é muito engajada nesse sentido. E a gente colocou esses 1.000 alunos na rua. A gente foi de maneira organizada, eu estava em cima de um trio e tal. Dia 11. Fizemos a caminhada, voltamos para a escola, lanchamos e os alunos foram dispensados, né? E aí, estava em casa, nesse dia à noite, quando começaram a chegar informações de que a partir do outro dia, a gente não abriria a escola. E ali, eu fiquei 3 meses, né? Em casa, e a escola, uma vezinha assim, muito pouco, que a gente não tinha nem autorização para ir também. 3 meses até voltar o ensino, até se estabelecer aqui no DF o ensino remoto. Então, ou seja, naquele momento eu, que sou uma pessoa que muito, né, ativo, tá, que gosta de sair, que queria estar na escola, que gosta de se comunicar, teve que ficar dentro de casa. Então, naturalmente, que isso trouxe situações para mim do tipo assim, poxa, mas o que está acontecendo nesse mundo? Né?
E aí a gente teve que ir ficando dentro de casa. Às vezes eu me pegava chorando também, com saudade da família, ou com saudade dos colegas de trabalho, com saudade da escola, com saudade do trabalho, né, de fazer acontecer. E naturalmente que isso também acabou se manifestando também no corpo físico, né? Aconteceram algumas manchas no meu corpo, e aí o que acontece é a gente começa a conversar com os amigos da Setionoye que diz assim, Paulão, tá faltando o quê? Mais oração. E aí eu fui me voltar mais para a oração, sair desse mundo onde eu estava ali meio que sofrendo, mas eu também fui buscar com isso o quê? O amparo médico, né? Então, o que acontece? Eu mergulhei na verdade, através do estudo, através da oração, mas também eu fui buscar o amparo médico. E com isso, o que foi acontecendo? O Paulão foi se agigantando novamente. E eu precisava me agigantar porque eu sabia que logo, logo, a gente seria convocado para um retorno remoto. E aí, a gente teria o quê? Momentos muito difíceis também. Porque a gente ia se deparar com uma turma muito grande que não sabia mexer direito com o computador, inclusive dificuldades que eu também tinha, não é? A gente ia se deparar com o emocional dos profissionais da educação, a gente ia se deparar com o emocional dos nossos estudantes, emocional dos familiares, né? E aí, naturalmente, o que aconteceu? Eu tive que buscar essa força. E uma das coisas que eu busquei fazer foi me dedicar bastante na orientação das lives da Setionoye. Porque eu percebia que através de cada oportunidade de tema que chegava, eu tinha a oportunidade de estudar e de estar em comunhão com os amigos da Setionoye por todo o Brasil. Então eu fiz muitas lives, né? E isso foi me agigantando para me colocar de novo na escola, para poder ajudar todas as pessoas envolvidas, né? Porque a gente tem um entendimento. Eu, como centro, precisava estar firme. E aí, eu fiz uma outra anotação aqui que diz o seguinte, né? Vivemos um momento em que as sensações de segurança e estabilidade emocional precisam ser estabelecidas. Por isso, os espaços de escuta e fortalecimento de relações interpessoais devem ser privilegiadas. Então, naturalmente, o que aconteceu no retorno dos professores, na preparação, a gente foi dando muita vazão para que os professores pudessem conversar, para que os professores pudessem falar. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer uma ligação com o vídeo, né? E de conversar com diversos professores da escola, onde eles estavam chorando, trazendo situações que estavam vivenciando, ou seja, e eu só me colocava à disposição de ouvir, de escutar, e com isso o quê? A gente foi dizendo para cada um dos colegas do trabalho, nós somos um, nós estamos juntos, e a gente vai conseguir, não é? Então a gente foi o quê? Acolhendo as dores de cada um, acolhendo nossas dores, e entendendo que se a gente desse as mãos, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia avançar. E a gente iria, né, alcançar o sucesso exatamente por termos decidido dar as mãos. Tá? E nesse retorno, o que aconteceu? A gente foi entendendo que era preciso fazer um movimento em relação aos nossos estudantes. E aí a gente começava praticamente todas as aulas com rodas de conversa, onde os alunos iam trazendo situações de sua caminhada também, né, emocionais, particulares, da família. E ali a gente foi entendendo, né, quantos falecimentos houveram, dificuldades mesmo de falta do que comer dentro de casa. E a gente foi fazendo campanhas no sentido de ajudar vários alunos que estavam nessa situação. Mas por conta dessa atividade de escutar mesmo, de ouvir os nossos estudantes, né? Então a palavra de ordem mesmo é ouvir e escutar. E com isso, a gente foi compreendendo o amor de todos pela escola, né?
Aí a gente foi entendendo agora também na volta presencial, ficou um pouco, né, assim, a gente agora voltamos agora 100% a partir de agosto. E a gente foi observando que o sinal batia e os alunos não iam embora. Eles queriam ficar na escola, porque a escola era algo maravilhoso para eles, estavam com muita saudade. E ali eles tinham esse acolhimento, esse aconchego que às vezes estava faltando, né? Nas relações ali em casa, alguma coisa. E a gente foi dizendo também para eles o quanto eles também podiam manifestar o amor em casa também para com os seus familiares, né? Mas aí eu gostaria de compartilhar agora com vocês um relato de experiência bem interessante, que eu acho que ilustra bem aquilo que eu estou procurando dizer aqui para vocês. Tem bem pouco tempo agora, uma aluna do ensino médio, especificamente do primeiro ano, ela foi extremamente grosseira com uma professora na sala de aula. Muito mesmo, assim, não dá nem para dizer aqui em palavras o quanto, né? Eu estava na minha sala, na direção, quando a professora veio até a direção, mas ela já falou com as colegas que ficam na antessala. E ao falar, ela trouxe a situação e ela voltou para a sala de aula, que ela estava em atividade com os estudantes, quando duas colegas da antessala entraram na minha sala, já nervosas, e falando, né, do que a jovem tinha feito com determinada professora. E elas falavam, e daí a pouco me veio assim, calma, tranquilo. Foi quando aquela jovem olhou para mim, aí eu agradeci as duas colegas, elas saíram, eu fechei a porta, ela sentou, e ali estava o meu colega vice-diretor, e eu fui chamei a orientadora educacional, porque eu gosto sempre de conversar com a presidente da orientação educacional, porque ela tem o preparo para lidar com essas situações. E aí ficamos nós três e a jovem. E a princípio, o que aconteceu? Era como se eu tivesse, na verdade, estava sendo orientado ali naquele momento. Fique em silêncio. E respeite o silêncio dessa estudante. E aí ficamos ali em silêncio. E essa jovem, ela chorava copiosamente. Chorava. Daí, depois de um tempo, eu levantei, peguei uma água para ela, fui e também peguei ali uns guardanapos, né, umas toalhinhas, onde ela foi enxugando as lágrimas. E eu disse a ela o seguinte: quando você estiver preparada, a gente conversa um pouco, sabe? E foi interessante que na hora que ela começou a falar, ela falou assim, ela me chamou de Paulão. Paulão, eu peço já desculpas, eu não queria tratar a professora daquela forma, né? Mas eu estava muito chateada por alguma coisa que tinha acabado de acontecer antes de iniciar a aula da professora. E aí eu falei para ela que ela podia ir falando, né? Aí ela disse assim, que um pouco antes da aula da professora começar, num momento que eles tiveram para ir ao banheiro, né, tomar uma água, o jovem que ela namorava chamou ela e falou assim, e terminou o namoro com ela. E aquilo a desestabilizou, e ela foi para a sala, quando entrou, veio a aula, e daí a pouco ela estava nervosa e falou alguma coisa com a professora que magoou a professora, certamente, e ela estava mal e foi levada para a direção, e ela dizia o seguinte, que ela não estava bem. Então, ou seja, ela foi dizendo para mim, eu estou numa situação tal que eu não tinha condição nenhuma de aprender nada agora, não é? Porque na minha cabeça agora está a mágoa, está o ressentimento, porque o fulano terminou comigo. E naquele momento, o que veio em mim? Eu entendi que aquela jovem estava sofrendo, não é? Que ela estava sofrendo copiosamente, que não dava mesmo para mim só falar o seguinte, olha, você foi assim fez assim com a professora, você foi grosseira com ela. Não, eu deixei com que ela falasse, e aos poucos ela foi entendendo que ela tinha sido muito deselegante com a professora, e ela falou assim, eu posso pedir perdão a ela. Aí eu falei, beleza. Daí a pouco o que aconteceu? Eu simplesmente levantei, abracei essa aluna forte, aí botei ela no meu peito, né, e ela chorou, pedindo perdão, e eu só abracei e não disse nada. Os colegas vieram, também abraçaram essa colega. Foi quando a professora veio da sala e
né, tinha terminado a aula e queria falar mais um pouquinho sobre o assunto. E quando ela chegou, a jovem já foi falando com a professora, né? Professora, eu queria te pedir perdão. Tal, a professora também, a gente foi explicando para ela o que tinha acontecido. A professora pegou e envolveu essa aluninha na atadura do amor ali e tudo ficou bem, né? Então, o que eu quero colocar através dessa situação é do quanto é importante a gente desenvolver a escuta, né? O ouvir. Não partir logo para o julgamento, né? Talvez se eu tivesse numa outra situação, fosse julgando, você não devia ter feito isso com a professora, vou chamar seu pai, vou chamar sua mãe, de repente falado até em suspensão, o que acontecia? Eu perdia uma grande oportunidade de crescer com aquela situação, de fazer aquela jovem crescer, né? E de fazer todos envolvidos naquele contexto crescer também, né? Então, aí vem uma situação importante que eu anotei aqui também. Estar atento é fundamental. Aí eu diria, né? Estar atento mesmo, né? Olhar o que está acontecendo aqui agora. O que de fato esse estudante quer agora? O que essa pessoa quer agora? Né? E a gente ter esse entendimento e a gente ir agindo, né? Quando a gente fica atento, isso traz para a gente segurança. E naturalmente que entre eu e os meus colegas e essa estudante, o que aconteceu? A gente fortaleceu os laços, né? Hoje ela passa pelo corredor e me cumprimenta, abre um sorriso. Eu acho que já até resolveu a situação com o jovem, né? Então me parece que está tudo bem. E isso foi legal porque ela se sentiu o quê? Abraçada, acolhida. Eu já disse antes, né? Jamais fazer julgamentos, né? E estar de coração aberto nesta escuta. Isso é fundamental. Certa vez eu estava na academia de Biúna, eu fui orientar o seminário do perdão, e a professora Maria estava orientando. Foi quando, no final do dia, assim, né, da noite, assim, quando termina as atividades, ela ficou no Salão Nobre fazendo orientação pessoal. E eu observei que ela ficou por mais de 1 hora conversando com o senhor. Ela ficou por mais de 1 hora conversando com o senhor. E o que aconteceu? Quando ela foi para o alojamento, eu estava no mesmo alojamento que ela, aí eu falei assim, professora, eu percebi ali que aquela orientação demorou, né? Aí a professora Maria disse assim para mim, Paulão, você acredita que eu não disse nenhuma palavra? E ele, quando a gente terminou aquele momento, ele só me agradeceu. Aí ela falou assim, ele estava precisando só de alguém que o ouvisse, né? Então, percebam, através disso que eu estou colocando agora, né? Então, a professora Maria, com muita humildade, ouviu, né? Então, ou seja, ela colocou o coração dela naquela escuta, né? Então, uma dica importante, né, no planejamento de todos vocês aqui, sempre no início da aula, perguntar para os estudantes como eles estão e deixar que eles falem, né? Nessa ação em que você ouve os seus estudantes, você muitas vezes vai perceber pontos ou fatos que você precisa aprofundar. E isso vai enriquecer muito o teu trabalho, vai enriquecer muito a convivência com os seus estudantes, entre os pares também, e a turma só vai evoluir, não é? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, assim, já partindo para um final, é que muitas vezes a gente, é claro, que eu como preletor da Setionoye, eu poderia pensar várias coisas em relação às situações que se apresentam. Mas dentro da escola, eu sou um professor. Na verdade, claro que eu pratico Setionoye, mas ali eu sou professor, e aí o que acontece? Muitas vezes, nessa comunicação com os estudantes, ou às vezes até com um colega, eu entendo que é interessante que aquele estudante ele seja atendido por um profissional, né? Da área de saúde mental, por exemplo, né? E aí às vezes eu chamo o pai, a mãe, converso.
Às vezes eu tenho a liberdade de dizer isso para um colega, né? Porque, na verdade, eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Mas no momento em que eu me coloco à disposição e que isso vai desenvolvendo a confiança do meu estudante em mim, do professor em mim, o que acontece? Eu vou abrindo a porta para que ele possa crescer, né? Com a contribuição que eu possa dar, tá bom? E uma coisa que nós nunca podemos perder de vista no nosso trabalho educacional, incentivar os nossos estudantes a sonharem, tá? Isso é fundamental. Dizer para o nosso estudante da importância deles estabelecerem grandiosos sonhos, né? Metas, e dizer o seguinte: olha, nessa caminhada você vai enfrentar dificuldades, mas todas elas virão no sentido sempre de fazer você crescer, de forjar você, tá bom? Então, queridos educadores presentes nesse estudo, o que eu gostaria de dizer a vocês assim: desenvolva o ato de escutar, o ato de ouvir, é muito importante, tá bom? E uma das formas que a gente tem é exatamente aprofundando na prática da meditação Shinsokan. Aprofundar na prática da meditação Shinsokan para escutar a voz de Deus que vem do nosso interior. Isso significa humildade. E quando a gente manifesta essa humildade, a gente cresce, a gente floresce, a gente prospera. Aí a gente expande a nossa consciência. Aí a gente vai estar muito mais atento a tudo também que está à nossa volta. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado do fundo do coração. E agora, eu vou pedir que todos possam fechar os olhos e eu vou assumir a posição de oração, na verdade. Todos queiram assumir posição de oração. E eu vou realizar a leitura da oração para avançar, aprofundando a conscientização de um Filho de Deus que está contida no livro Orações Diárias, Orando para a Grande Harmonia entre Deus, a Natureza e os Seres Humanos, volume 1, do professor Masanobu Taniguchi. Oração para avançar, aprofundando a conscientização de um Filho de Deus. Querido Deus, eu sou um filho de Deus. É por isso que, quando eu chamo o seu nome, Deus, eu sinto a mesma familiaridade de quando eu chamo os meus próprios pais. É porque a mesma confiança que eu sinto em relação aos meus pais aflora da minha mente. Mas o Senhor não é o mesmo que um parente de sangue. Isso porque se meus pais fossem lhe chamar Deus, meus pais também sentiriam uma familiaridade e confiança em relação ao Senhor. Dessa forma, porque o Senhor é aquele que desperta familiaridade e confiança no interior de todas as pessoas, quando elas chamam pelo seu nome, o Senhor é o Pai de toda a humanidade. É por isso que todos os seres humanos são filhos de Deus. E quando sentimos o Senhor em nossa mente, sentimos que todas as pessoas são irmãos e irmãs através do Senhor. Ser um filho de Deus significa que possuo todas as suas virtudes dentro de mim. Eu sei que as coisas mais elevadas, melhores, mais belas e extraordinárias que podem vir à minha mente são o seu mundo. E embora possa parecer como se ele estivesse fora de mim, porque eu mesmo o recordo em minha mente. Ele realmente está dentro de mim. Há aqueles que dizem que isso é simplesmente algo imaginado, mas na verdade, o que realmente existe está sendo refletido na mente. As coisas que estão em minha mente não são apenas reflexos do mundo exterior, mas também reflexos da realidade. Quando eu era um bebê, eu memorizei livro e carro, através de imagens do mundo exterior e palavras dadas para mim, vindas do lado de fora. Portanto, aquelas coisas são reflexos do mundo exterior. Entretanto, se apenas as coisas que são reflexos do mundo exterior existem em minha mente, por que é que eu posso recordar as imagens do melhor livro e do carro perfeito?
Apesar do fato de não existirem coisas como o melhor livro e um carro perfeito no mundo fora de mim, por que é que eu posso buscá-los? Não somente livros e carros, mas no atletismo e nas artes, filosofia, ciência, negócios, invenções, tecnologia, relações interpessoais, vida social, etc. Em todas as áreas, porque é que os seres humanos continuam a buscar o mais elevado, o melhor, o mais belo, o extraordinário. Essa é a prova de que todos os seres humanos têm dentro de si todas as virtudes que o Senhor possui. É prova que os seres humanos todos têm dentro de si as sementes das coisas que realmente existem em seu mundo transcendendo tempo e espaço. Querido Deus, eu sou um filho de Deus. Eu agora reconheço isso e estou com minha alma preenchida de alegria. Eu sinto que estou, junto com todas as pessoas, caminhando vigorosamente no caminho de uma preciosa vida, digna de ser vivida, para expressar suas virtudes neste mundo. Todas as pessoas são meus colaboradores e apoiadores. Todas as pessoas são meus professores, amigos e são compreensivas, embora possa haver momentos em que eu sinta que elas são inimigas ou intrusas. Isso é uma ilusão quando estou me autolimitando. Estou confundindo a mim mesmo em ser uma existência física e colocando meus interesses pessoais em primeiro lugar. Através do Senhor, estou em uma relação em que todas as pessoas e eu somos irmãos e irmãs. Portanto, se eu meditar com firmeza em minha mente sobre o Senhor, recuperar a conscientização de que eu sou um filho de Deus e agir dessa forma, todas as pessoas vão manifestar esse filho de Deus na forma e agirão como filhos de Deus. Querido Deus, como um filho de Deus, eu não negligenciarei em sempre manter firmemente em minha mente todas as virtudes que o Senhor possui. Todos os dias praticarei a meditação Shinsokan e chamarei à superfície da minha mente as sementes da realidade que foram plantadas em meu mundo. E usando o poder de atos de amor, uma expressão alegre, palavras amorosas e palavras de elogio, avançarei em realizar as ações que expressam suas virtudes, que habitam em meu interior. Sempre contemplarei e recordarei que eu sou um filho de Deus. Manterei altos os ideais de um filho de Deus como base para a minha vida diária e viverei uma vida que irá nutrir as sementes e as ajudará a florescer neste mundo terreno. Esta é uma vida alegre que vale a pena viver. Direi aos outros também sobre essa alegria. Trabalharei com eles, compartilharei isto com eles, e não falharei sendo arbitrário e presunçoso, mas avançarei pacientemente, sensível às oportunidades, brilhantemente e sem coragem, ao longo do caminho de expressar suas virtudes. Eu sou profundamente grato ao Senhor por aprofundar a conscientização de que eu sou um filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.